E eu quero que você abra comigo no livro de Atos, no capítulo 20. Atos, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Obrigado, Miguel. Atos, capítulo 20, a partir do versículo 17. Todos abriram, amém? Foi um amém meio... Abriram aí, irmãos? Amém? Parece que agora vai, hein? Diz assim a palavra de Deus: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade e lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que o que me espera são cadeias e tribulações. Porém, em nada considero minha vida por preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo o meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos vocês, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Agora, pois, recomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Vamos baixar nossas cabeças, fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Senhor Deus amado, querido Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Queremos colocar os nossos corações diante da Tua santa palavra, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Pedimos a Tua graça nesta noite. Pai, nós colocamos diante do Senhor esse texto, que esse texto venha nos trazer a verdade do Teu Evangelho, venha nos nutrir com a certeza de que essa igreja é a igreja séria e que nós estamos aqui para glorificar o Teu nome, edificar este reino e pregar a Tua palavra. Senhor, nos dá um momento de puro crescimento
de exortação, de edificação nesse texto tão belíssimo dessa narrativa de Atos. Assim, Senhor, queremos pedir perdão pelos nossos pecados e nos ajuda a receber no nosso coração essa boa semente nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é um texto muito interessante, está no livro de Atos, é um livro histórico no Novo Testamento. Atos, ele é um livro que é escrito por Lucas, e muitos acreditam que Lucas está fazendo a defesa do apóstolo Paulo diante de uma das suas prisões. Ele escreve primeiramente baseado nas suas boas pesquisas. Ele era um grande médico, mas também era um bom pesquisador. Ele faz boas pesquisas, ele escreve o livro de Lucas, que é o Evangelho de Jesus segundo Lucas. E aqui agora ele está escrevendo o livro de Atos, e o livro de Atos é um livro de defesa da igreja. É um livro que narra historicamente o início da igreja. Muitos dizem que são os Atos dos Apóstolos, mas alguns dizem que o livro de Atos são os Atos do Espírito Santo. É a igreja agora seguindo no poder do Espírito Santo, servindo a Deus, edificando a igreja de Cristo, mas com o poder do Espírito Santo. E aqui no capítulo 20, o apóstolo Paulo está passando aqui numa viagem, e para que ele está em Mileto, próximo a Éfeso, e ele não quer ir a Éfeso, então ele pede para que os presbíteros de Éfeso venham encontrar com ele. E esse texto é um texto muito bonito, porque é um texto muito emocional. O apóstolo Paulo serviu na igreja de Éfeso por 3 anos, como ele mesmo diz aqui. Ele não cessa de ensinar, ele não cessa de pregar Cristo, de deixar a igreja fortalecida em Jesus, mas ele tem algo para contar para esses irmãos. E quando ele faz isso, irmãos, ele cria um tratado, sem querer, querendo, sobre o governo da igreja. Então, eu vou ler de novo e eu vou falar versículo por versículo o que nós, nesta noite histórica de mais uma eleição para presbíteros e evangelistas, nós vamos beber desta fonte, e o que nós podemos aprender da igreja no Novo Testamento, do apóstolo Paulo, e de como a igreja era já organizada aqui no primeiro século. Então lembra, Paulo não quer ir até Éfeso, ele pede, é como se eu estivesse lá em Carpina, e eu não vou vir para Recife, eu vou seguir para Caruaru, eu vou seguir em frente, e eu digo, olha, eu estou aqui em Carpina, e eu peço para que vocês chamem os presbíteros da igreja cristã em Recife, para vir até aqui em Carpina, que eu quero falar com eles. A igreja que eu servi por tantos anos. Então essa é uma condição muito interessante. Então, de Mileto, versículo 17, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Só nesse primeiro versículo nós já podemos entender muitas coisas. Lembra, a igreja de Éfeso é uma igreja, não várias. A igreja de Éfeso não tinha um presbítero, mas uma pluralidade de presbíteros. Porque de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então aqui já mostra que a igreja bíblica, a igreja neotestamentária, ela é governada por um colegiado de homens, o colegiado de presbíteros. Isso é muito interessante. E ele manda chamá-los. E é interessante que os presbíteros de Éfeso não são presbíteros de Mileto, não são presbíteros de Tessalônica. Note que de Mileto ele mandou chamar os presbíteros de Éfeso, e aqui mostra uma localidade. A igreja local, a igreja congregacional, ou seja, a igreja daqui, ela não tem uma ingerência com outra igreja, acima de uma outra igreja. Os presbíteros da igreja cristã em Recife, a igreja cristã em Recife, pode até plantar novas igrejas, pode até, de alguma forma, por algum tempo, por questão estatutária, legal do nosso país, a igreja maior, que está mais organizada, talvez até a pequena se organizar financeiramente, montar uma liderança, a igreja pode até fazer essa supervisão, como nós vemos até isso lá em Atos capítulo 15. Que a igreja de Jerusalém parecia ser uma igreja mais forte, maior, tinha o colegiado apostólico, um bom colegiado de presbíteros, e a igreja, e tinha Tiago como
possivelmente, como a história diz, um pastor titular ali. E esses irmãos, essa igreja de Jerusalém, eles talvez faziam mais por outras igrejas. Eles supervisionavam mais, até porque tinha um colegiado de apóstolos, e foi a primeira igreja que nasceu em Jerusalém. Mas aqui as igrejas já estão se desenvolvendo, então você nota que a igreja de Éfeso tinha um governo, tinha uma liderança local. E Paulo chama eles. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, aí Paulo vai começar a falar com os presbíteros de Éfeso. Olha só, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Irmãos, o versículo 18 é um versículo sobre o caráter do líder. Paulo está falando para outros líderes, e se você vier terça-feira para o nosso culto do PGzão aqui, onde nós vamos iniciar o PGzão terça-feira, 8 da noite, eu vou pregar um estudo que eu trouxe para os líderes e os anfitriões aqui. Que tipo de igrejas queremos ser? Um dos 3 pontos é o líder, uma igreja que a liderança tem caráter. Quantas pessoas podem escrever para outros líderes dizendo, olha, vocês sabem como eu me conduzi, vocês sabem qual é a minha conduta. Nós estamos passando por tempos muito difíceis, onde os líderes das igrejas não são mais exemplo de boa conduta. E aqui Paulo está dizendo para os irmãos lá em Éfeso, olha, vocês sabem como eu me conduzi, vocês podem atestar o que é o meu caráter, como eu trato as coisas com seriedade. Irmãos, na nossa igreja, assim como essa igreja aqui que Paulo está exortando por meio dos seus líderes, queremos que a nossa igreja seja conhecida por líderes que têm caráter. Por líderes que podem dizer, olha, eu estava no meio de vocês e vocês sabem como eu me conduzi. E ele vai dizer como ele se conduziu. Versículo 19 diz assim, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas, provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Olha, o ministério do líder na igreja, e eu estou hoje aqui com o Giovanni, estou aqui com o Márcio, lá atrás temos Marcos Pablo, temos Jefferson, Gabriel aqui. Irmãos, olha, a liderança da igreja, aqueles que estão à frente da igreja, e aqui não são os presbíteros falando para Paulo. Aqui é o apóstolo Paulo, alguém que tinha na hierarquia divina mais autoridade nas igrejas do que os presbíteros. É um escritor canônico do Novo Testamento, é alguém que o apóstolo Pedro atesta na sua carta, de que ele escrevia de maneira tão erudita, que era difícil de entender como as demais escrituras, igualando o ensino e as cartas de Paulo, irmãos, ao resto da Bíblia toda. Aqui ele diz quais são as credenciais da liderança dele. A igreja cristã em Recife, nós não queremos que os líderes atestem para suas credenciais com a sua capacidade de eloquência, com a sua capacidade de falar, com os seus diplomas na parede. Tudo isso são coisas importantes, mas não são coisas essenciais para a vida de um líder. O que é essencial para a vida de um líder, além de se conduzir de maneira reta, um caráter íntegro diante de Deus e diante da sociedade, diante da sua igreja, como vimos no versículo 18, a credencial de um líder é que ele primeiramente serve ao Senhor com humildade. Humildade é uma característica da liderança. Um homem humilde, um homem que não se levanta contra outros, um homem que semeia com lágrimas, um homem que passa por provações. Então essas são as credenciais de Paulo, e creio que essas têm que ser as nossas credenciais: humildade, lágrimas, provações, suor e sangue, ciladas que muitas vezes o mundo, aqui Paulo estava debaixo de armadilhas dos judeus o tempo todo, querendo pegar ele. Irmãos, estamos em um mundo
aonde todos os dias, líderes, homens, mulheres, vocês que estão aqui, cuidado, todos os dias Satanás quer tirar você do eixo. Nós acabamos de passar por um carnaval. Quantos crentes de igreja estavam no carnaval? Como preguei domingo, achando que é cultural, achando que é normal. Eu não estava pecando, eu não estava fazendo isso, eu não estava fazendo aquilo. Como se fosse normal. Não é. Se nós somos cristãos, o nosso testemunho vale muito. Se somos cristãos, o que vivemos e o que deixamos de viver por amor a Cristo vale muito. Aqui o apóstolo Paulo, ele não diz, olha, eu sei mais do que você, eu aprendi aos pés de Gamaliel, eu fui levado ao sétimo céu. Não, tudo isso é verdade. O apóstolo Paulo era um erudito de grego, ele era cidadão romano e grego ao mesmo tempo, era um homem que aprendeu em uma das melhores escolas teológicas, doutrinárias do tempo dos judeus, irmãos, aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um homem, mas também ele era uma referência, uma escola teológica riquíssima em saber. Mas ele não usa isso, ele tinha tudo isso. Não está errado o homem ter, não está errado o líder ter essas formações. Mas irmãos, o que ele está trazendo para os irmãos, e é o último encontro que ele tem com os líderes de Éfeso, não são as suas credenciais doutrinárias, mas são o seu caráter. Ele diz, olha, com toda a humildade, lágrimas, provações, ciladas dos judeus me sobrevieram. E ele falou, por mais, irmãos, e olha, líderes, homens, igreja, escolham homens que, mesmo em meio a dificuldades, ciladas olha, irmãos, você acha que é fácil ser pastor de igreja? Você acha que é fácil estar aqui por 11 anos, pregando a mesma mensagem, muitas vezes na igreja? A gente está pregando a mesma mensagem, porque ele está dizendo aqui, eu jamais deixei de vos anunciar coisa alguma que seja proveitosa e de vos ensinar publicamente de casa em casa. Nunca deixei de vos anunciar a palavra de Deus publicamente de casa em casa. Eu sempre estava aqui ensinando vocês. Não é fácil ser um líder. Eu lembro de uma história que eu escutei no seminário uma vez, o professor de homilética, a arte de pregar, disse que um pastor saiu do púlpito e aí o membro falou para ele, pastor, todo domingo eu tenho a impressão que o senhor prega a mesma mensagem, a mesma mensagem, a mesma mensagem, a mesma mensagem, a mesma mensagem. Ele disse, eu prego a mesma mensagem mesmo, todo domingo. Ele disse, por que o senhor não vai mudar não? Ele disse, quando você mudar, eu mudo a mensagem. Quando você mudar, eu mudo a mensagem. Quando você não mudar, eu vou pregar a mesma mensagem, até você mudar naquela área. Nossa igreja está se tornando uma igreja que não alisa para ninguém. E isso é muito bom. Porque a nossa seriedade, a partir do púlpito, a partir da pregação, a partir do que nós estamos fazendo aqui, irmãos, é muito sério. Como já falei em outras ocasiões, de fato, essa igreja não tem nenhuma predisposição de massagear o ego de alguém, mas de livrar sua pele de ir para o inferno. Nós queremos que você vá para o céu. Nós queremos que você entenda a salvação em Jesus, entregue sua vida, se arrependa dos seus pecados. Paulo está dizendo que não deixou de anunciar nem um dia para a igreja de Éfeso, e os presbíteros estavam assim, é verdade, esse homem tem caráter, esse homem sofreu mesmo, esse homem nunca deixou de anunciar o evangelho, seja publicamente, seja de casa em casa. E essa é uma carta de despedida do apóstolo Paulo. Essa é uma carta dolorosa do apóstolo Paulo. Eu um dia vou pregar esse mesmo sermão, mas com outra tônica, quando for o meu último sermão na ICR. Esse é o texto que eu vou pregar. Que não é hoje. Vocês vão ter que me aguentar por muitos e muitos anos ainda. Jamais. Aqui nesse versículo 20 ainda tem duas coisas que muitos teólogos acreditam. Aqui, irmãos, no versículo 20 diz, jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e ele disse, eu ensinava publicamente de casa em casa. Quer dizer que a igreja reúne publicamente e de casa em casa. O que é que o PG faz? Casa em casa. O que é que a gente faz aqui? Publicamente. Então, reunir, congregar, como diz Hebreus, é o que a igreja faz. A igreja congrega, a igreja reúne.
Ele disse que nas reuniões públicas e de casa em casa, ele nunca deixou de anunciar coisa proveitosa, que é o Evangelho de Jesus para aquele povo. A Igreja Cristã em Recife tem essas duas características. Nós congregamos no domingo, no dia do Senhor, para tomarmos a ceia do Senhor, na presença do Senhor. Anunciamos o nome de Cristo toda vez que nós partimos do pão e bebemos do cálice. Cremos na real presença de Cristo. Cremos que esse memorial também é real presença. Cremos que é um meio de graça. A igreja reúne no domingo, no dia do Senhor, para partir o pão, para ouvir um sermão, para trazer a palavra de Deus para os nossos corações e para sair povo edificado, ou tratado, ou exortado, ou animado por Deus, não por um homem. Mas também a Igreja Cristã em Recife tem outra característica muito bonita. Nós reunimos de casa em casa. Nós estamos na sala, estamos usando as dependências da casa, estamos no sofá. Ali nós choramos, ali nós sorrimos, ali nós abraçamos, ali nós nos alimentamos, ali nós convivemos, ali nós andamos ombro a ombro, irmãos. E veja o que Paulo está dizendo: eu anunciei a vocês publicamente, eu estou anunciando hoje publicamente, mas eu também já anunciei para vocês muito de casa em casa. Os líderes dessa igreja aqui anunciam você também de casa em casa. Então a nossa igreja está tentando seguir um padrão bíblico do que é a igreja de Jesus. E ele fala assim, versículo 21, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no versículo 21 ele está dizendo qual é a mensagem do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz: não importa quem é a minha audiência, se é judeu ou gentil, a minha pregação, o meu evangelho não muda. Eu prego arrependimento para com Deus e fé em Jesus Cristo. Arrependimento para com Deus e fé em Jesus Cristo. Arrependimento para com Deus e fé em Jesus Cristo. Ele não pregava: você é a florzinha de Jesus, oi meu lindo, oi minha linda. Ele pregava arrependimento para com Deus e crê em Jesus Cristo. A única coisa que salva um homem é quando ele reconhece que ele é pecador, miserável, ele está distante de Deus, ele pecou, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Essa é uma vertente que temos que pregar e nós não podemos abrir mão. E a segunda é o senhorio de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, a divindade de Jesus Cristo, o poder de Jesus Cristo, a glória de Jesus Cristo, a divindade, quem é Jesus Cristo. Essa é a outra parte que a gente tem que pregar. Se você está numa igreja que não prega arrependimento para com Deus e não prega a fé em Jesus Cristo, você tem um problema. Mas se você está aqui hoje, você está numa igreja que desse púlpito vai ser sempre pregado arrependimento para com Deus e fé em Jesus Cristo. E essa é a pregação do apóstolo Paulo. Olha, irmãos, nesse momento ele diz uma coisa muito interessante. Versículo 22 diz: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer. Ele diz que ele vai para Jerusalém, essa é uma última viagem que ele vai fazer. Provavelmente Paulo está esperando o pior, e quando o homem vive pelo Espírito, ele não romantiza a fé cristã. Ele diz assim: olha, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura. Olha só, ele diz que ele vai para Jerusalém, não sabe o que vai acontecer com ele. Esses homens hoje serão eleitos, não sabem o que vai acontecer com eles. Você não sabe o que vai acontecer com você, Márcio. Giovanni não sabe o que vai acontecer. Mas deixa eu dizer, eu já estou nessa caminhada faz um tempo. Está aqui Paulo diz para os irmãos de Éfeso: olha, eu não sei o que me vai acontecer, mas o Espírito Santo me assegura que de cidade em cidade me esperam cadeia, tribulação e chicotes, irmãos. Esse evangelho é muito difícil. Eu queria pompa. Pastor, eu queria uma igrejinha, uma pompinha. As pessoas chegam aqui, hoje temos quantas pessoas aqui, Marcos Pablo? 123. 123 pessoas, que igrejinha gostosinha, boazinha e tudo mais, e isso e aquilo. Meu amigo, você não sabe o quanto nós já passamos por tribulações, cadeias emocionais, dificuldades aqui. A nossa igreja não está baseada no sucesso humano, nem no conforto humano, mas num endereço divino. Para onde vamos? E ele fala, versículo 24: porém, por mais que eu tenha passado por cadeias e tribulações, sempre tem um porém de Paulo. Porém,
E ele faz ele dá uma das melhores palavras que o Novo Testamento tem. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. As pessoas estão ajuntando tesouro na terra. As pessoas estão em aniversário de cachorro. As pessoas estão vivendo a igreja do sentimento, a igreja da amizade, onde eu sou teu amigo, tu é meu amigo, e nós somos amigos, e a minha igreja é essa: quando eu sou teu amigo, tu é meu amigo. A igreja do oba-oba, a igreja do deixa disso. As pessoas estão deixando de ser igreja por comprar muitas vezes discursos de pessoas anti-igreja. Mas a mensagem do corpo de Cristo, que é a igreja de Jesus, ela nunca mudou. E Paulo disse que o sentimento do líder que está à frente da igreja não é um sentimento superior, não é um sentimento de um ego inflado. A missão desse homem não é uma missão de aparecer, de estar com o microfone na mão. A missão do líder da igreja é não considerar nada da sua vida preciosa. A missão do líder da igreja é completar a carreira e o ministério que não foi ele que fez. Eu sei que tem muito alto pastor intitulado eu sei que existe cara botando a mão na cabeça e se auto-ordenando. Eu sei, sem ter isso aqui, sem ter um povo ouvindo, sendo instruído, porque você pode reclamar da igreja cristã em Recife de tudo, menos de que você não é instruído no púlpito pela palavra de Deus. Você pode reclamar de tudo, de tudo. E aqui Paulo está dizendo: olha, porém eu em nada considero minha vida preciosa. Eu quero o que importa para mim, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E eu quero dizer a você que o apóstolo Paulo, ele não estava indo para Damasco e ele foi chamado sozinho por Jesus, não. O apóstolo Paulo poderia ter sido chamado por Jesus, não é não? Jesus poderia ter aparecido para ele, não é não, Geo? Ele disse assim: Paulo, Saulo, por que me persegues? E ele falou, de fato. Ali Jesus poderia começar a falar tudo que Ananias falou para Paulo. Não podia? Rapaz, eu escolhi você para você pregar e tal. Não podia? O que é que Jesus faz? Vai lá para a cidade, para a casa de Simão, o curtidor, e lá vai um homem lá falar com você. Quem era? Ananias. Escute isso que eu vou dizer para você. Não menospreze os Ananias da sua vida. Tem gente que quer ter contato com Deus direto. Tem gente que quer ter relacionamento com Jesus direto. Tem gente que quer ser tocado e chamado por Jesus, vocacionado na igreja direto. Quem foi que te chamou para o ministério? Quem foi que tirou as escamas dos teus olhos? Quem foi que te enfrentou? Quem foi que falou a verdade para você? Ah não, eu estava orando, veio um anjo e me iluminou, agora eu sou pastor. Jesus não fez isso. Sabe o que é que Jesus fez? Jesus mandou Ananias. Sabe quem era Ananias? Um membro da igreja. Era a igreja atestando a Paulo de que Cristo estava chamando ele. Porque para todo Paulo tem que ter um Ananias. Tem que ter a igreja, é o povo que vai atestar. É a igreja que vê os dons de Jefferson, os dons de Marcos Pablo, os dons de Gabriel. É a igreja. Não é Gabriel que decide. Não é Marcos Pablo que decide. Não é Jefferson que decide. Não é Bruno que decide. Não sou eu que decido. Não fui eu que me fiz pastor.
líder da igreja. Deus pega homens improváveis e transforma ele naquilo que Deus quer. Então aqui vejo Paulo dizendo: eu não considero nada precioso o ministério que eu recebi do Senhor, você recebe do Senhor, para testemunhar o evangelho da graça de Deus, irmãos. O nosso trabalho é testemunhar o evangelho da graça de Deus. E ele fala: agora sei que todos vós, cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Paulo aqui está dizendo que ele está limpo do sangue daqueles homens, porque ele entregou tudo o que tinha para entregar para eles. Que se eles fizerem alguma besteira e morrerem, ou irem para o inferno, a culpa não é de Paulo. Meu trabalho está feito. E aqui agora no versículo 28, depois de ele dizer que ele entregou todo o desígnio de Deus para aqueles homens, ele vai falar para os bispos da igreja, os pastores. E preste muita atenção, no versículo 28 ele vai dar um conselho. E é o conselho que eu dou para os antigos, que são presbíteros em indisponibilidade e estão aqui, para os novos que se tornarão presbíteros agora, para todos que têm essa mão na sua cabeça, pesando. Atendei por vós, cuide de você mesmo, cuide de você, cuide do seu coração, cuide da sua vida cristã, cuide da sua família, cuide do seu chamado. Atendei por vós, cuide de você mesmo e de todo rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. Tem tanta coisa nesse versículo, tanta coisa, que eu não quero que você se perca. Primeira coisa, aqui você vê as três palavras, lá no início de novo, irmãos, lá no versículo 17, Paulo mandou chamar quem de Éfeso? Quem eram os homens aqui? Quem? Presbíteros. Agora, no versículo 28, ele está falando com quem ainda? Com quem, irmãos? Não, a igreja tem que falar todas, não vou continuar não. Com quem, hein? 1, 2? Os presbíteros. Não é isso? Paulo está falando com os presbíteros da igreja? Mudou o contexto que ele está falando aqui? A audiência dele? Não. Versículo 28 é muito interessante. Olha só. Atendei por vós e todo o rebanho, o qual o Espírito Santo vos constitui o quê? O quê? Bispos. Ué, pastor, ele não estava falando com os presbíteros? Como é que ele elevou o cargo dos caras em uma conversa só? Não era presbíteros? Como é que agora é bispo? É porque, irmão, bispo, presbítero, no Novo Testamento, é uma coisa só. Não há uma diferença entre bispos e presbíteros. Não há. O apóstolo Paulo está mostrando isso aqui. Não existe hierarquia do bispo ser maior que os pastores da igreja. Isso não é bíblico. Isso não é neotestamentário. Isso não está de acordo com a teologia paulina. Os únicos que tinham autoridade sobre os presbíteros eram os apóstolos, que todos eles, adivinha, morreram. E ao morrer, não existe, bom, ao menos para a nossa igreja, sucessão apostólica. Os apóstolos morreram, irmãos. Não tem apóstolo mais hoje. Então, os bispos nada são do que presbíteros. Então, eu sou um bispo da igreja aqui. Os presbíteros que se viram comigo esses anos todos são bispos. É porque nós não revestimos com o clericalismo da igreja católica. Mas eu sou um bispo. E os demais irmãos que foram ordenados ao presbiterato também são bispos. Pastor, nós não temos essa tradição de chamar nossos presbíteros de bispos. Realmente nós não temos. Mas não quer dizer que nós não somos. Sabe por quê? Porque a palavra bispos está inteiramente ligada ao que o presbítero faz.
A palavra episcopos do grego significa supervisor. Aquele que olha, aquele que supervisiona. Então, irmãos, aqui ele diz: atendei por vós, pelo rebanho de Deus, que o Espírito Santo vos constituiu, bispos. Para quê? Para que os presbíteros foram constituídos bispos? Para quê? E ele vai dizer: para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Esse versículo 28 é tão rico na eclesiologia. Presta muita atenção. Muitas pessoas hoje estão dizendo que existem duas igrejas, que essa igreja aqui, que está nessas 4 paredes, a igreja cristã em Recife, está reunida aqui hoje, com falta de alguns irmãos. Essa igreja, ela é uma igreja institucional, e não deixa de ser. Nós temos CNPJ, endereço, telefone, e-mail, site, Instagram, isso é de instituição mesmo. Mas também, dentro desta instituição, está o quê? Paulo está dizendo aqui. Está o povo de Deus, a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. Olha, Paulo está escrevendo para os presbíteros ou bispos de Éfeso. Paulo poderia ter feito abrir parênteses, olha, a igreja de Éfeso é uma igreja local, humana, institucional. Deus constituiu vocês para cuidarem só daqueles que são da igreja de Deus. Cuidado para não confundir a igreja local de Éfeso com o corpo de Cristo, que é muito maior. Ele fez esse adendo de maneira nenhuma, porque para Paulo as duas coisas estão em uma só. Não tem como separar. Não tem como você fatiar um pedaço da igreja cristã em Recife e não fatiar o corpo de Cristo. Para Paulo, irmãos, para o apóstolo Paulo, ele está dizendo claramente aqui: atendei por vós os presbíteros de Éfeso, de uma igreja local. Veja a importância da igreja local. E por todo o rebanho, o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Qual é o rebanho? O rebanho que está em Éfeso. Para quê? Para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ou seja, vocês são igreja de Deus. Vocês são povo de Deus. Vocês estão em uma igreja que tem uma instituição, porque estamos debaixo das leis do Brasil. Mas vocês são a igreja de Jesus, o povo escolhido, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para expor a este mundo as maravilhas de Jesus Cristo. Nós somos a igreja de Jesus. Então esquece essa coisa, não faz essa divisão, porque senão você vai enlouquecer. Olha para os teus irmãos. Aqui ele está falando para a igreja em Éfeso, mas ele iguala a igreja de Éfeso ao povo de Deus, a igreja de Deus, que ele comprou com o seu sangue. Versículo 29, ele diz assim: eu sei que depois da minha partida, e ele levanta um problema aqui, mas ele alerta aqueles homens. Ele diz: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão rebanho. Paulo está alertando, irmãos, aqui a igreja a compreender que ela sempre precisa estar com os escudos da sua fé erguidos, com a boa doutrina, a boa teologia bíblica erguida. Não pode abrir nenhum espaço, porque os lobos vorazes vão aparecer. Não é que um dia será que vai, não. Vai aparecer. Falso profeta, falso enganador, que diz que conhece da Bíblia, que diz que conhece sobre a vida da igreja, eles vão se levantar, e eles se levantam dentro do povo de Deus, não é de fora, dentro da igreja. Eu sei que penetrarão lobos vorazes, que não pouparão vocês, que são o rebanho de Deus, e que dentre vós se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos para trás deles. Porém, Paulo diz: vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, lembre do que eu preguei, por 3 anos, de noite e de dia, não cessei de ensiná-los, admoestando com lágrimas a cada um de vocês. Paulo apela, irmãos, para o discipulado dele. Paulo apela para o que ele ensinou. Paulo apela para as estacas que ele bateu nos corações dos irmãos de Éfeso na liderança.
para que a liderança possa cuidar da igreja. Então o que estamos batendo hoje aqui, e o que eu estou tentando fazer com essa igreja aqui nesse momento é que os líderes dessa igreja sejam preparados para defender os rebanhos de Deus, defender a igreja do Senhor, defender essa partícula do rebanho de Deus, a qual o Senhor nos constituiu como bispos, acima aqui desse povo, para cuidar desse povo. Agora, pois, versículo 32, já estamos no final. Encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. E ele diz o seguinte: lembre-se, de ninguém aqui cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Paulo está dizendo aqui que ele não dependia da igreja de Éfeso financeiramente. Era a situação de Paulo. Em outros momentos, Paulo vai dizer que o líder da igreja local, se a igreja puder, a igreja deve sustentá-la. Mas aqui, Paulo está dizendo para os irmãos de Éfeso: olha, eu trabalhei para não ser pesado a vocês. Alimentei aqueles que estavam comigo. De ninguém cobicei prata nem ouro, eu não cobicei nada de ninguém aqui. Eu, Bruno Moraes, posso dizer que eu não preciso de ninguém aqui para nada. Não preciso do dinheiro de ninguém aqui. O que estamos fazendo aqui é com os seus recursos. Mas não é para mim. Você não faz para mim. Você não faz para mim glorificar. Nós vamos fechar essas paredes com o seu recurso, mas você não faz para mim. Quantos jovens vão entrar nesse lugar aqui? Quantos homens e mulheres vão entrar aqui cantando decolores, pulando no chão que você vai pagar, refrescados por um ar-condicionado que você vai custear, e eu, com os nossos dízimos e ofertas. Mas eu não tenho nada disso para mim. Paulo está dizendo: nada cobicei, nada de ninguém, nem vestes, nem ouro, nem prata. Tudo que eu fiz não foi para mim, foi para cumprir o propósito que Deus colocou na minha vida e no meu ministério. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalho assim, e é mistério socorrer os que estão conosco e são necessitados, e recordar as palavras do nosso Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Paulo, além de encerrar dizendo: eu não fui pesado a vocês, ao invés de vocês investirem o que poderiam ter investido em mim, invistam naqueles que necessitam. A palavra de Deus vai dizer que temos que cuidar dos mais necessitados, meus irmãos. É bem verdade que diz primeiramente os da fé, mas no nosso meio nós temos irmãos que, se precisaram da igreja algum dia, a igreja estava aqui para servir. A igreja cristã em Recife não quer construir paredes, quer construir corações. No versículo 36, 37 e 38. Tendo dito essas coisas, se ajoelhou, e todos se ajoelharam com ele. Orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos. Aqueles presbíteros, homens experimentados, choraram com Paulo, abraçando ele afetuosamente, amorosamente, e beijavam Paulo, pois estavam entristecidos, especialmente porque Paulo disse no seu discurso: vocês não vão mais ver meu rosto. E levaram Paulo até o navio, e ele partiu. Deixa eu falar uma coisa para você: o evangelho é coisa séria. Ter líderes na igreja, coisa séria. Esses homens foram chamados pelo apóstolo Paulo para receber essa chamada, sabe? Dizer: olha, Deus me chamou,
Mas tudo que eu tenho, eu só me glorio nas minhas próprias perseguições, nas minhas lágrimas, nas minhas tribulações. Olha, eu não deixei de ensinar você a palavra, o arrependimento para com Deus, o senhorio de Jesus, a fé em Cristo. Eu considero tudo como perda. Esse mundo para mim não vale nada. O evangelho é muito mais precioso. Mas olha, não abram mão, não abaixem os escudos. Vão vir falsos profetas que vão levar milhões de pessoas. É difícil, irmãos, estarmos em uma igreja onde a gente não prega barganha. É difícil estar numa igreja onde a gente não prega que você pode comprar a Deus, que você faz Deus virar alguém que vai te dever um favor. Difícil, muito difícil. Mas para o apóstolo Paulo também era difícil. Você não está numa igreja perfeita, você não está diante de um pastor perfeito, mas você está numa igreja séria. Tenha certeza disso. Você está numa igreja onde o nosso mais absoluto princípio é pregar o arrependimento para com Deus, o senhorio de Cristo, a graça de Deus, a salvação em Deus, o poder do Espírito, a salvação da cruz de Cristo. Eu sei que muitos aqui já caminharam tanto em tantas comunidades de amor e fé, igrejas que têm defeitos, pastores que têm defeitos, líderes que têm defeitos. Eu vou ter muitos defeitos, mas nós vamos trabalhar para que essa liderança tenha caráter. Porque defeito é uma coisa, mau caráter é outra coisa. Que nós possamos ler esse texto e nunca mais esquecer. Possamos lembrar que a igreja de Jesus é algo sério. E nós estamos há 2000 anos pregando o mesmo evangelho. A igreja de Jesus está há 2000 anos pregando o mesmo evangelho. Eu já falei aqui, cristianismo é uma das coisas mais monótonas que existe. Você vai voltar nessa igreja 50 anos, e se eu estiver vivo e estiver pregando aqui, nós vamos estar pregando sobre o mesmo Jesus, porque ele não muda, sobre os mesmos livros da mesma Bíblia, com a mesma teologia, com a mesma salvação, da mesma forma. E sabe o que é que Satanás mais gosta? É quando você se afasta da igreja. É quando você acha e você começa a ver o que está na periferia da igreja. Terça-feira eu quero dar uma palavra aqui para quem vai estar no PG. Para todos vocês, todos estão convidados para vir terça-feira. Vai ser o nosso PGzão de 8 horas da noite. Eu quero trazer uma palavra aqui. Por que as pessoas estão ficando aqui? Por que as pessoas estão ficando aqui? Antigamente, quando eu estava plantando a ICR, a minha pergunta como um nércio no início desse ministério era: como eu faço para encher? Como eu faço para ter mais gente aqui? Isso é uma pergunta tola. Quem planta a igreja, como o Gabriel está fazendo agora, não pode se preocupar com isso. Como eu faço para encher? Eu quero um grupo grande. Isso é uma pergunta tola. Lembre-se, o nosso Senhor morreu numa cruz. Ninguém que ele ajudou por 3 anos de ministério estava do lado dele, a não ser um amigo e a mãe dele. Você convidaria um pastor que no final da sua carreira só tinha na audiência da sua igreja a mãe e um melhor amigo para pregar sobre a eficácia de uma igreja que cresce? Não. Do ponto de vista eclesiológico que nós vemos hoje em dia, Jesus era um fracasso. A Catedral de Jesus não tinha isso aqui não. A igreja de Jesus não tinha um batistério, um prédio grande para 300, 400 pessoas com mezanino, banheiro, vai ficar chique. Na igreja de Jesus não tinha isso não. A igreja de Jesus, no final da vida dele, irmãos, foi ele na cruz, 2 ladrões, um safado e um arrependido. O arrependido estava na igreja, entrou de última hora. A mãe e um amigo.
Então nós hoje estamos com um grande privilégio de sermos uma igreja que tem um coração de Jesus, onde a gente não se preocupa com o número, não. A gente se preocupa com o caráter que a igreja está pregando. Sim, sim, sim. Essa igreja quer crescer numericamente. Não para satisfazer o coração de um ser humano, mas para que mais pessoas escutem esse evangelho e multipliquem esse evangelho. Mas não é a minha intenção fazer essa igreja crescer só para ter número, só para ter políticos me ligando, só para ter moral na cidade, só para trazer o presidente da república aqui. Não, irmãos. Eu considerei tudo isso como perda. Eu vou falar uma coisa que eu falei ontem na sala da minha casa. Eu vou compartilhar com a igreja. Se eu chegar no céu, no dia do meu julgamento, preste muita atenção no que o seu pastor vai dizer. Muita atenção. Se eu chegar no céu, no dia do julgamento final, e quando eu chegar lá, Jesus venha falar comigo, vocês entrarem no céu, e Jesus disse: Bruno, não deu, você vai para o inferno, você não é um eleito. Mas se Marcinho entrar, se Paulo entrar, se Felipe entrar, hoje eu estou dizendo a você, eu estou pronto para ir para o inferno. Eu não estou servindo a Deus para viver uma vida boa nessa terra, e muito menos para gozá-lo no céu para sempre. Eu estou pregando aqui para pessoas irem para o céu, para que Cristo seja glorificado, para que Deus seja amado e honrado. Se eu for para o céu, eu vou feliz da vida. Mas se eu for para o inferno e você for para o céu, eu vou para o inferno feliz da vida. Pensa um cara resolvido. Sabe por quê? Porque, adivinha, eu sempre mereci o inferno. Meus pecados mataram Jesus. Então você não está numa igreja onde eu estou vendendo algo para você. Nós estamos numa igreja, estamos querendo ser uma igreja onde pessoas pensam e não são enganadas. A vida não é uma festa. Mas o foco da vida de Paulo, como ele está falando para os irmãos de Éfeso, e o foco dessa liderança, o meu foco como líder, não é trazer o teu bem-estar, é que você vá para o céu, cara. Só isso. Você seja salvo. E o senhor, pastor? Esquece. Se eu for para o céu, eu quero ser o cara que lava o chão para você passar. Eu quero ser o cara que lá não tem isso, mas se tivesse, eu queria ser o cara que desentope o esgoto. O pior, meu avô dizia: antes de entrar no céu, eu quero receber 40 chicotadas, porque eu não mereço. Eu quero estar do lado dele, eu também não mereço não. Vou bater. Jesus. Você está numa igreja séria. Você está numa igreja séria. Baixe sua cabeça. Vamos orar. Se hoje você está aqui, você precisa, você é crente, você é da igreja que está em Recife, não é. Você precisa renovar a sua fé com o Senhor. Hoje é o dia. Hoje é o dia de dizer: Senhor, será que eu estou te servindo só para ir para o céu? Senhor, será que eu estou te servindo hoje só para ir para o céu? O apóstolo Paulo, o pastor Bruno estão dizendo: eu considerei tudo como perda. Senhor, por que eu estou te servindo? É porque eu tenho medo de ir para o inferno? É porque eu tenho medo de me perder? Meus irmãos, nós estamos agora com a cabeça baixa. Diga a Deus: Senhor, deixa eu avaliar por que eu estou aqui nessa igreja. Deixa eu avaliar por que eu sou cristão. Por que eu estou fazendo esse investimento de tempo no domingo à noite, uma reunião, uma pregação? Por que você está aqui? Senhor, eu oro nesse momento, Pai, por cada pessoa que está aqui nesse salão de culto.
Senhor Deus, sobre a vida deles. O poder da Tua palavra, não da minha eloquência. Que aqueles que estão distantes acordem. Para aqueles que estão na igreja, mas não estão em Cristo, arrependam-se, voltem-se para o Senhor. Saiam das margens e voltem para o barco do Senhor Jesus. Naveguem de acordo com a palavra de Deus. Senhor, que essas pessoas que estão aqui, Senhor Deus, possam ouvir o que o apóstolo Paulo estava pregando, dizendo: não cessei de pregar a palavra para vocês, considerei tudo como nada. Que essas pessoas, Pai, que a igreja cristã em Recife seja uma igreja forte, gente forte, crentes fortes, discípulos do Senhor fortes, Senhor, que não são enganados por falsos pregadores, que não são levados por vento de doutrina, por astúcia de erros, por muitas vezes falas tão sábias, palavras tão doces, mas são como um fel com cobertura de chocolate que vai amargar. Ó Deus, eu repreendo em nome de Jesus, como pastor desta igreja local aqui, todo tipo de pensamento que a igreja local não vale nada. Eu oro por cada membro dessa igreja, cada irmão e irmã, cada criança, do mais velho ou mais novo, do mais novo ao mais velho. Que o Senhor desenvolva nesta noite, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, um amor e um temor pela igreja. E que ninguém nessa audiência esteja te servindo para ir para o céu, porque isso é por graça, não é pelo que a gente faz, nem pelo que a gente fez ou o que a gente não fez. Mas que essas pessoas que estão aqui, Senhor, a igreja cristã em Recife, te sirva por quem Tu és. Por quem Tu és. Nós te louvamos por quem Tu és. Nós te adoramos por quem Tu és. Nós te glorificamos por quem Tu és, Senhor. Tira, Senhor, todo medo, toda angústia do coração dessa igreja, e que esse povo te sirva por quem Tu és, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo esteja com essa igreja e com todo o povo de Deus espalhado na terra. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Irmãos, nós iremos encerrar aqui. Eu tenho alguns avisos. Terça-feira, 8 horas da noite, nós teremos aqui a nosso PGzão. Então, se você está em casa agora, ouvindo o sermão, terça, 8 da noite, PGzão. Então os PGs se organizem. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, olhando nos olhos de vocês. Eu cometi uma pequena falha. É difícil isso, difícil acontecer. Uma pequena falha. Era para eu ter feito as mudanças nos grupos em um momento específico, eu não lembro, e eu fiz um pouquinho antes, e as pessoas ficaram com medo. Acabou o grupo, mudou para isso, mudou para isso. Bom, terça-feira nós vamos falar mais sobre isso, mas nós já estamos resolvendo isso. Algumas pessoas que eu consegui tirar dos grupos, não consegui colocar de volta. Terça-feira, os PGs precisam reunir comigo aqui e dizer: pastor, depois da reunião, pastor, grupo tal, vou mandar para o senhor as pessoas para o senhor botar lá. Grupo tal, porque eu não consigo lembrar todo mundo de cabeça, tá? Não consigo lembrar. Então vocês precisam me ajudar. Então, se você está aqui e você foi retirado abruptamente de um grupo e não foi recolocado nenhum, não é porque você não é amado pela igreja, nem por mim. É porque somente eu preciso que você me ajude a dizer assim: pastor, eu estava naquele grupo, o senhor me tirou, não estou lá ainda. Me ajude aí, eu boto você lá, tá? Não estou com raiva de ninguém aqui. Agora, terça-feira vamos falar sobre o propósito dos PGs, para que os PGs existem, qual é a meta dos PGs desse ano, né? Não é uma meta tipo empresa, né? Mas é o alvo do PG esse ano, né? Nossos PGs estão multiplicando. Nós teremos o PG em Carpina. Cadê Carpina? Não deu nem um uhul.
Vamos ter um PG em Carpina. Pessoal de Carpina, gente. Só Carpina. Então teremos um PG em Carpina. Teremos vários PGs. Então nós teremos o PG do Zona Sul. Agora é Boa Viagem e Piedade. Então tem 2 PGs. Candeias, não é Piedade, é Candeias. Certo? Jambo vai para Candeias e eu vou ficar lá em Boa Viagem. Eu vou ficar como líder de Boa Viagem. Tá? Estamos com o projeto PG Várzea, não é isso? Na casa de Ana, cadê Ana? Aninha está ali, e Thaís. Então as irmãs vão receber. Que casa, viu? Que casa bonita. Eu entrei lá e disse, poxa, quero fazer esse acabamento aqui lá na ICR. Que casa bonita. Parabéns, viu, Ana? Muito bonita sua casa. Ana e Marcos e Thaís moram lá, na Várzea. Então a gente vai fazer o PG lá. Os cachorrinhos dela são uma bênção, uma alegria. Gosta de cachorro, Gabriel? Pronto. Gabriel vai brincar com o seu cachorro, rolar com ele no chão. O cachorro vai lamber a boca de Gabriel. Certo? Vai não. A Andressa fez assim, ó. O plantador de igreja está ali. A tribulação, a angústia, a lágrima. Não, isso não. Então vamos fazer. Então tem o PG que era de São Martim, ele não existe mais, porque os irmãos não moram mais em São Martim. Então um grupo veio para já de São Paulo, outro grupo vai para Várzea, então a gente vai ter que fazer esse remanejamento. O PG do Curado não existe mais, é o PG que foi para já de São Paulo. A gente botou um grupo para Cavaleiro e um grupo para já de São Paulo. O PG de Coqueiral continua firme e forte, Sucupira continua firme e forte, né? Então a gente tá, só que Sucupira, Cavaleiro, Coqueiral, vai ter pessoas que vão para o Cavaleiro também agora, né, desses 3. Então, há algumas modificações que são muito importantes. Para quê? Para que nós possamos glorificar a Cristo, como o apóstolo Paulo falou, não deixei de ensinar e cessar na reunião e de casa em casa, né? Publicamente, de casa em casa. Então, os grupos são importantes para que a igreja continue fluindo aí. Tá? Então, terça-feira, 8 da noite, teremos aqui um culto. E se os grupos já estão aí, por favor, os líderes dos grupos vão me sinalizando pessoas que vocês entendem, que podem ser pessoas para colocar nos seus grupos, que eu esqueci. Tá? Então, me ajuda, isso é muita coisa, gente, é muita coisa. É a obra acontecendo, é prefeitura, é comprar material, é isso, é aquilo, carnaval agora, então, por favor, aconselhamento aqui, então a coisa está correndo, tá? Me ajuda nisso aí. Eu acho que só tenho esse aviso. Marcos Pablo, tem algum aviso para jovens, não, né? Quando? Ah, vai ter jovens aqui depois do culto. Então, Marcos quer conversar com a juventude, tá? Depois do culto. Acho que nós não temos mais nenhum aviso, não, né, irmãos? Temos visitante, temos cantina hoje, né? Você está convidado para bater um rango na cantina, ajudar aí. Vai ter a votação, já. Vai ter a votação. Amém? Posso encerrar o momento de avisos? Amém? Cadê o nosso secretário? Jordan está ali. Jordan Belfort é o nome dele. Jordan Belfort está ali. Jordan, live. Deus abençoe você. Tenha uma excelente semana em nome de... Muito bom. O Senhor é meu pastor, não me faltar? Todo mundo sabe.